posso cortar esse nome em partes para facilitar minha vida. Então, vamos começar do começo. Esse código, eu querendo ou não, eu vou ter que mexer com vetores, mas eu não vou precisar fazer todo aquele sistema de colocar em um vetor tal, etc, etc. Não, quando eu faço dessa forma, quando eu faço o nome completo igual a prompt, esse valor que ele vai me dar já é um vetor. Esse nome já vai ser uma espécie de vetor, já vai ser considerado um vetor. Então, esse nome completo vai ser uma espécie de vetor. Eu vou poder trabalhar nele da mesma forma que eu trabalhei com o vetor. Então, o nome dele vai ser basicamente... o vetor vai ser basicamente cada letra dela, cada letra dessa sendo um índice. Então, detalhe, os índices sempre começam por zero. Então, A vai ser igual a 0, Q vai ser igual a 1 e assim por diante. Só que, nesse caso, eu vou ter que melhorar isso, eu vou ter que, para facilitar minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse nome. Eu vou cortar separando os nomes. E como eu faço isso? Eu vou usar o split, que basicamente vai cortar essas minhas variáveis a partir de um determinado ponto. Qual vai ser esse ponto no meu caso? Vai ser o espaço. Ou seja, cada espaço ele vai cortar, ele vai separar em um índice. Então, um aqui vai ser considerado um índice 0. Um índice, no caso. Um deles vai ser considerado um índice 1 e assim por diante. Vai facilitar muito no código, vai adiantar muito. Então, basicamente, vetor, que eu vou estar trabalhando o vetor nomes, vai ficar visualmente da seguinte forma: 0, o índice 0 vai ser igual a... Eu vou usar como exemplo o nome Aquiles. O índice 0 vai ser Aquiles. O índice 1 vai ser igual a Medeiros. O índice 2 vai ser igual a Filgueira. E o índice 3 vai ser igual a Pronto. Basicamente o meu vetor vai estar dessa forma. É claro que eu não vou estar enxergando, ele vai ter na forma bem disponível lá, vai estar na forma desse nome aqui, mas esse nomes, essa palavra nomes vai conter todos esses vetores e eu vou ter que trabalhar dessa forma. Então, primeiro de tudo, eu vou facilitar mais ainda o meu código, vou facilitar mais ainda a minha vida, fazendo o quê? Removendo essas junções, esses D, da, doce, etc. do nome. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer a partir de um sistema de repetição, onde esse sistema de repetição vai fazer uma busca em todas as partes do meu vetor. Então ele vai procurar parte por parte onde está esses prefixos. Então vai ficar da seguinte forma: se ele ver no meu vetor, em alguma parte do meu vetor, algum dessas palavras, se ele ver alguma parte dessas palavras, eu vou falar aqui do pé da letra, se ele ver tal parte da letra, D, se ele ver, por exemplo, D, ou da, ou dos, assim por diante. Eu posso colocar quantos conectivos eu quiser. E assim por diante. Se deixar um desses conectivos, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminá-los. Uma forma fácil de escrever isso é usando esse splice. Esse splice normalmente ele é usado para trocar, para substituir, mas nesse caso eu vou estar usando para eliminar. Então, nesse caso eu vou usar o splice para naquela posição específica, eu vou estar substituindo
basicamente vai me dar o valor vai me dar o número total de índices que tem dentro do meu vetor. Vai ser menor que vai ser a quantidade de definição. Se pronto, aqui eu vou colocar primeiro para ficar melhor de explicar no final. Basicamente, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar mandando ele procurar dentro do i, se o i for maior que zero, aliás. Então, se só existe uma ocasião que o i é maior que zero, que vai ser daqui para cá. Então, eu vou estar eliminando essa parte aqui, desse o primeiro nome. E, ao mesmo tempo, eu vou estar eliminando esse último nome, porque aqui o i vai ter que ser menor que nomes, número total, menos 1. O que é um número total menos 1? É menos o resultado de a parte, sem a última parte. Então, eu vou estar sem essa, sem a primeira parte e sem a última parte. Basicamente, eu só vou ter os nomes do meio. Eu só vou ter os índices do meio. Então, eu vou poder trabalhar dessa forma e só vai precisar eu só vou precisar colocar a primeira letra de cada nome, colocar a primeira letra e o ponto. Então vai ficar nomes e ponto chave, certo? Mas ele pede um ponto depois de cada letra. Então eu vou colocar aqui, em vez de colocar um alerta, eu coloco aqui, pronto. E ele vai fazer isso de uma de cada vez. Então, nesse caso, ele vai fazer primeiro de Medeiros, depois a de Figueira. Então, aqui eu vou colocar basicamente o resultado do meu nome. Então, vai ficar alert, nomes, vai ser todas as partes do meu nome. Então, aqui nesse alert, ele vai dar primeiro, no índice 0, quando for rodar pela primeira vez. Ele vai colocar o Aquiles, depois ele vai colocar as outras partes. E eu vou separar tudo por espaço, porque se eu colocar tudo junto vai ficar errado. Vou ter que separar por espaços. Então aqui na primeira ida ele vai colocar o nome Aquiles. E por causa dessa outra parte do código, ele vai colocar os Medeiros e Figueira do modo que eu quero, que é o modo resumidinho. E no final, como esse não vai ser igual a... não vai... como eu posso dizer? Não vai servir a essa ocasião, não. Essa ocasião vai ser falsa nesse caso, então ele vai colocar o Lamarck normal. Então, dessa forma, ele vai rodar, vai dar certo. Opa, time. Tem qual foi o problema aqui? Você precisa saber raciocinar, você precisa primeiramente escrever o código da sua forma